Na Bíblia, algumas figuras, elas aparecem com comparações que são muito importantes. Por exemplo, Tiago disse assim, que o diabo é como um leão devorador que busca quem possa tragar. Quando você ouve isso, você tem que entender que, de alguma maneira, aquela figura representa alguma coisa. Quando o texto diz que ele é um leão, você tem que pensar no leão, porque, por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. E Tiago diz que o diabo é como um leão devorador que busca quem possa tragar. Mas onde é que está a diferença desses dois seres? Onde que está a diferença disso? Bom, quando se refere a Jesus, o leão é a figura do rei da selva, do rei dos animais. A postura, a posição. Né? Quando se refere ao diabo, a figura do leão aparece como predador. Então, se o diabo é um predador, eu preciso entender esse predador, eu preciso conhecer esse predador, como ele age, como ele vai atrás da caça, como ele espreita a caça em outra. Então, por exemplo, você sabe que quando um leão ou um predador vai atacar uma caça, a primeira coisa que ele faz, ele observa. O predador, ele é um exímio observador. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você está sendo observado. O mundo espiritual te observa. Às vezes você vive como vivem esses animais da floresta. Assim, com muita ingenuidade. Né? Eu vejo alguns animais que às vezes estão muito próximos dos predadores e eles nem se dão conta que eles serão comidos por aqueles predadores. Eles são ingênuos. E eles ficam ali transitando perto do predador, como se nada fosse acontecer. De repente o predador vai e ataca um ataque fatal. Então você está sendo observado. O predador ele está observando algumas coisas. O que o predador observa? Bom, primeiro, ele observa os que estão apartados do rebanho, os que estão fora da manada, os que são solitários, os que querem viver uma vida de isolamento. Os distraídos também, né, em outras palavras. É o cara que sai da manada porque ele está distraído com alguma coisa. Talvez ele encontrou um capinzinho ali, talvez alguma coisa chamou a atenção dele, ele deixou o rebanho e foi para lá. Ele se torna uma presa fácil. Tem alguém te observando. Tem alguém observando a hora que você sai da proteção do rebanho para viver uma vida de aventura pessoal. Ele também está observando os novos, os bebês, os filhotes. Porque o filhote precisa de proteção todo o tempo. Quer dizer que esses são os novos, né? Os recém-convertidos, os que chegaram agora, entraram para o reino agora, eles ainda estão vulneráveis, porque eles ainda não têm a solidez, não têm o enraigamento, não têm a postura de uma pessoa. Eles ainda agem com infantilidade e são presa fácil também. Né? Se não tiver cuidando deles. É muito bonito isso em algumas manadas, como os búfalos, por exemplo. Eles protegem bem os seus filhotes. O leão tenta pegar, mas os maiores não deixam, porque eles sabem que ele é vulnerável. O búfalo sabe que aquele filhote não tem nenhuma chance contra o leão. Então eles estão sempre guardando os filhotes.
Outra coisa que os leões estão, outro ser, né? Outro comportamento que os leões estão observando são os doentes. A pior coisa que pode acontecer é uma pessoa doente. E a doença que eu me refiro aqui não é física simplesmente, é a doença de alma. No rebanho sempre tem gente com traumas, com complexos, que carrega inferioridade, que tem mágoas guardadas que ainda não perdoou, que tem coisas lá de trás do passado. E essas pessoas, elas, por conta de todas essas feridas do passado, isso gerou uma doença nelas. E elas são vulneráveis. O diabo toma facilmente uma pessoa dessa e faz ela sofrer. Então a primeira coisa que a gente precisa é ajudar a curar os doentes. Se a gente identifica doentes no rebanho, a gente precisa ajudá-los para que eles sejam curados, para que eles não sejam fácil também. Então, dentro desse cenário, nós temos os novos, nós temos os doentes, nós temos os que ficam distraídos, buscando coisas novas fora do rebanho, e nós temos os que são maduros, os que são sólidos e os que estão ali sempre atentos, olhando e observando, né, de onde vem o inimigo, como que ele age. E a gente precisa ter essa sabedoria de entender que na Bíblia, quando existe uma comparação, é uma forma de Deus falar de forma fácil com a gente. Tem coisas que são espirituais e na linguagem espiritual isso poderia ser muito difícil de entender. Mas nessa linguagem dá para você entender muito bem um leão devorador buscando quem possa tragar. E veja só que o texto diz, ao nosso derredor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E os leões devoradores aí, né, os predadores, estão ao nosso derredor, ou seja, depois. Então uma pessoa que sai desse lugar, quer dizer, ele saiu do rebanho e saiu até da proteção angelical que havia sobre a vida dele. E foi se perder lá, junto desses predadores. Então tome cuidado com os predadores, né? E lembre-se, você está sendo observado todo o tempo. O melhor lugar para você é no rebanho. Por isso, fique no rebanho. Bacamp, uma igreja para sua família. Um lugar de rebanho, para te acolher e para te ajudar. Beijo no coração.